Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 27 e 28, está escrito dessa forma: E Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, e diz: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e a sujeitai. Em outras palavras, Deus estava dizendo para o homem ele ser produtivo. Em outras palavras, Deus estava dizendo para o homem para ele criar, produzir, ser criativo e produtivo. Estamos vivendo dias difíceis, de isolamento, mas acreditamos no poder da criatividade e da produtividade. Quando somos produtivos, nós manifestamos a imagem de Deus para o mundo. Estava pensando nas escrituras e na história da igreja esses dias, de homens que tiveram em algum momento da sua vida em isolamento, mas nesse tempo de isolamento eles foram produtivos. E a sua produtividade nesse tempo mudou a história de nações, de pessoas, de igrejas, e cooperou para o avanço do reino de Deus na terra. Que ele dá alguns exemplos aqui hoje. Primeiro exemplo, José. José estava isolado em uma prisão, mas nunca José ficou ocioso nessa prisão. As escrituras dizem que José cuidava da prisão. Ele estava preso, mas era ele quem tinha as chaves da prisão. Certa vez ele interpretou o sonho de dois homens, e aquilo mudou a história de José. Por causa daquela produtividade de interpretação, José foi colocado diante do faraó. E José conseguiu produzir uma interpretação ainda maior de um tempo de crise que viria sobre a nação. E a produtividade de José livrou aquela nação de passar por uma grande crise. Outra pessoa que me vem à mente, que teve um momento de isolamento dentro de uma caverna, foi Davi. Davi estava fugindo, isolado e escondido numa caverna chamada Adulão. E naquele momento ele não ficou ocioso. Ele, muito pelo contrário, ele começou a produzir em homens que outrora eram renegados, que eram escórias da sociedade. E aqueles homens chegaram ali sem esperança. E Davi formou naquele isolamento, naquela caverna de Adulão, um grande exército. E Davi mudou a história daqueles homens. Outra pessoa que me vem na mente dentro das escrituras é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, durante a sua vida, ele passou vários momentos isolados em prisões. E em cada momento desse que ele ficou preso em prisões, ele produziu. Quando Paulo estava preso, ele produziu cartas às igrejas, cartas a pessoas, e essas cartas mudaram a história da igreja naqueles dias. Outra pessoa que teve um momento de isolamento, não nas escrituras, mas na história da igreja, foi Lutero. Lutero passou um período de 10 meses isolado no castelo, e durante esse período que ele estava isolado, ele traduziu a Bíblia do grego, o Novo Testamento do grego, para o alemão. E isso facilitou a propagação do Evangelho e da verdade. Com isso, houve um grande avanço dentro do reino de Deus. Você está vendo vários exemplos de homens que, em momentos de isolamento, eles não ficaram ociosos. Muito pelo contrário, eles produziram. E a sua produtividade mudou a história de nações, mudou a história de pessoas, mudou a história de igrejas e mudou a história do reino de Deus. Então, seja produtivo. Quando você é produtivo, você manifesta a imagem de Deus para o mundo. Deus abençoe.